Oi, Tackers! Bem-vindos a mais essa edição do nosso TACcast. Hoje eu tenho o prazer de falar aqui sobre o Instituto Mosaico, uma bela iniciativa para ajudar pessoas e também projetos sociais. Estou aqui com Edward Weigand. Graças a Deus ele é conhecido como Ed, mais fácil. Ele é o fundador desse instituto. Eu estou aqui também com a Flávia do Vale, gerente de pessoas do Mosaico, e com o Gabriel Oliveira, gerente geral do Mosaico. Vou começar com o Ed. Ed, boa tarde para vocês todos. Ed, então, o Mosaico é um instituto que tem duas frentes, né, abertas. Quais são essas frentes? Com quem vocês trabalham? Isso, a gente tem duas frentes de trabalho, né? O Mosaico, ele tem uma frente que são pessoas, a gente lida diretamente com pessoas. Hoje a gente tem 19 pessoas diretamente atendidas pelo Mosaico. Quer dizer, ajuda essas pessoas a transformar a vida delas próprias. Exato, de inúmeras formas, não tem uma fórmula, não tem nada que fique uma fórmula para todos, né? Um one size fits all, né? Não existe essa história. É alfaiataria mesmo, É né? alfaiataria, exatamente. É tudo sob medida. E a outra frente é uma frente onde a gente ajuda diretamente ONGs que ou já existem e estão, enfim, já fazendo seus respectivos trabalhos, ou desejos de pessoas que querem montar ONGs, e a gente utiliza o nosso conhecimento, né, tudo que a gente aprendeu ao longo dos 13 anos de Mosaico, para ajudar essas pessoas a montarem essas ONGs. Quer dizer, vocês ajudam desde o business plan, né? Quer dizer, o plano de negócios da pessoa, Sim, até a efetivação de um plano, é isso? A gente ajuda a estruturar e pensar num business plan, por assim dizer. A gente ajuda na estruturação legal de montar um CNPJ, enfim... Desde o iniciozinho, então, né? Desde o início, tem uma governança. A gente ajuda com um capital inicial, com um capital semente, para que eles possam começar... Um recurso, né? Recursos, botando dinheiro, efetivamente. E a gente ajuda... durante algum tempo, de 12 a 18 meses é normalmente a curva, para que a gente acompanhe e critique e esteja ali do lado, ajude a eles alcançarem os objetivos. Então, é um viés meio empresarial do terceiro setor. Quem são essas empresas, né? Esses pequenos projetos sociais que vocês estão ali ajudando a transformar vidas? Porque eles também transformam, né? Sem dúvida. Então, indiretamente, vocês estão fazendo isso, Flávia. Aqui eu tenho até alguns anotados aqui, na ponta dos pés. Isso. Na ponta dos pés tem o basquete cruzada, a gente tem também o Muay Thai e o Muay ajuda Thai é da dupla cruzada também. Os dois são da cruzada. Temos outros também, o Livro Voice, que é um espetáculo de projeto também. E vocês vão pensando esses projetos ou vão... Porque ele disse que vocês podem pensar projetos que já existem, sim, né? Que estão, às vezes, com uma dificuldade, né? Precisando de ajuda. Ou criar desde o início, ajudando com esse CNPJ, ajudando com capital, com doações, com apoio, com consultoria, tudo, assim, diariamente, né? Que é o nosso trabalho mesmo, cada pedacinho, para cada pedacinho, o que eles estão precisando, para eles seguirem em frente de uma forma mais perene. Aqui, por exemplo, vamos na ponta dos pés. Vocês ajudam ele de que forma? O que é esse projeto na ponta dos pés? O Na Ponta dos Pés, na realidade, é um projeto até que já estava bastante estruturado quando chegou até o Mosaico. Chegou por força do Gerando Falcões. Eles são da onde? Eles são como se fosse uma investida do Gerando Falcões. Eles estão no Morro do Adeus, do Complexo do Alemão. É liderado pela Tuane. A Tuane Nascimento é uma bailarina formada, né, em balé, mas é também professora de educação física. E assim, uma mulher brilhante que a gente conheceu por força do Gerando Falcões. O Gerando Falcões, a gente também estabeleceu uma parceria com eles basicamente para aprender e ver como é que eles fazem as coisas. E na vida nada se cria, tudo se copia. Então a gente... Vamos copiar os bons exemplos, a né? gente copia o modelo deles. Na realidade, no caso do Gerando Falcões, eu sou na física... Na Ponta dos Pés, eu sou na física o padrinho da Tuane.
Mas a verdade é que ela não precisa de padrinho, assim. Eu vou lá aprender com ela e entender como é que eles fazem as coisas. E a nossa função, na realidade, é ajudar eles a alcançarem os objetivos que eles já têm muito bem traçados. Então, seja o nosso networking de pessoas que a gente conhece, seja de profissionais que a gente pode apresentar, seja de ideias que a gente pode trocar. Às vezes é uma coisa específica, né? Eu lembro uma vez que eu fui para uma ONG que chama Mundo Novo, o Novo Mundo, da Bianca. E aí ela falou assim, Marina, eu não estou precisando nesse momento de dinheiro. Dinheiro eu consegui captar, mas eu estou precisando de um arquiteto que possa me ajudar a fazer a reforma da minha cozinha aqui na ONG. Aí eu entrei em contato com um amigo, ele foi lá, fez um projeto. Quer dizer, às vezes esse networking é o que vale a pena, né? Assim, e ele fez um trabalho lindo lá e super ficou feliz de eu ter feito essa ponte, né? Porque ele nem pensava em fazer trabalho voluntário, né? Não, e as pessoas têm a ideia de que as ONGs, o terceiro setor, ele precisa de dinheiro exclusivamente. E não é verdade. Não. Às vezes você pode ajudar muito com o seu conhecimento profissional, com as pessoas que você conhece. Dando palestra até, dando né? palestra, Sobre uma certa coisa, né? Sim. Então, no caso da Ponta dos Pés, é isso que a gente faz, né? A gente dá um apoio muito de... Tem uma parte financeira que a gente apoia, de um compromisso que a gente tem com eles, trimestral, mas tem muito de realmente trocar ideias de networking. É basicamente isso. Agora que a gente falou da Ponta dos Pés, vou sair um pouco da seara dos projetos, vou para a seara das pessoas que vocês ajudam a se transformarem, né? Porque a gente é só um pontapé para elas correrem um pouco sozinhas também, né? Eu queria te perguntar, Gabriel, pode listar ou comentar um pouquinho sobre as pessoas que vocês apoiam, assim, a sua vivência com elas? Bom, como ele falou no Mosaico, as pessoas chegam às vezes de diversas formas, né? E hoje nós temos 19 alunos, mas quando a gente estende essa ajuda para as famílias, são basicamente 59 impactados assim mensalmente, né? Porque a família toda exatamente, gira em torno, né? Às vezes. Quando chega um aluno para a gente não foca só no que o aluno precisa. Geralmente a gente faz uma anamnese quando esse aluno chega, justamente para entender como é que está o ambiente, como é que está a sua família, como é que está de comida na sua geladeira. Remédio, saúde, tudo. Inclusive nós fazemos uma reunião com eles trimestralmente, baseada na pirâmide de Maslow, né? Pirâmide da necessidade humana, que é mais uma norteadora para a gente poder entender realmente como é que está. E nessas reuniões a gente entende como é que tá sua mãe de saúde, como é que está seu pai, como é que está o emprego da sua mãe. Sua mãe tá desempregada ainda? Vocês estão precisando de alguma coisa? Como é que está o seu cachorro que estava doente? Exatamente. Então, e conforme isso, a gente foi fazendo isso, a gente foi percebendo que as coisas vão mudando perenemente, né? Porque a gente entende que quando a gente entende a demanda que eles precisam, não adianta a gente chegar e falar, não, tá, vamos te colocar numa escola particular. Beleza, mas se ela não tiver um pão para comer à tarde estudando, ela não vai estar ali 100% focada. Ou se o pai dela está com uma dívida enorme para pagar, como é que ela vai estar focada naquilo, sendo que o pai dela está na sala do lado chorando, precisando de outro tipo de ajuda? Então, a gente faz muito isso de entender realmente a verdadeira demanda. Isso é fantástico, porque você não chega com uma saída pronta, né? Exatamente. E esse caso que o Gabriel falou, assim, literalmente a gente renegociou a dívida do pai no Itaú, no Santander, na Caixa Econômica Federal, fechamos todas as contas e ele abriu uma conta no Nubank para poder Olha que legal, porque assim, às vezes a família está um caco em frangalhos por uma razão que é externa àquela figura. Né? Com certeza. E não só isso, né? Eu acho que nosso trabalho também tem muito de a gente estava até conversando esses dias, de uma escuta ativa. Os nossos alunos procuram a gente se eles precisarem só conversar. Gabriel, hoje eu não estou bem, aconteceu isso na minha escola, eu não estou boa de cabeça, eu estou em semana de prova. Então a gente tem muito essa questão de, cara, tudo bem, isso acontece, tá se esforçando, tá estudando, vai passar, é só uma fase. Então a gente está muito ali realmente para os alunos 24 horas por dia praticamente. Às vezes a gente recebe mensagem meia-noite, porque eles estão, sei lá, precisando só conversar e a gente Essa é a função de vocês dois, assim, de estarem em contato com os alunos e as famílias. E as escolas e com os professores das modalidades esportivas que eles escolhem, porque a gente faz esse acompanhamento de todas as frentes. A gente só não deixa ele ali e deixa ele lá. Não, a gente está acompanhando dia a dia, mês a mês, a gente vê as notas, a gente vê a presença, a gente vê
como é que eles estão se saindo no nosso clube do livro, que é uma contrapartida obrigatória para cada aluno nosso que entra no Mosaico. É o próprio esporte, né? O próprio esporte, exatamente. Então, porque a gente, às vezes, a pessoa está bem na escola, mas não está indo bem ali no clube do livro, a gente está vendo também a quadra, o que está acontecendo, não sei o que, às vezes só não gostou do livro, às vezes... Enfim, então é muito um trabalho de formiguinha. Né? É o que ele falou, assim, é absolutamente alfaiataria, porque cada Exatamente. modelo é uma história. Cada caso é um caso. Você tem algum caso assim que você possa dizer pra gente que te emocionou, que te emociona sempre, de pessoas que realmente viraram pessoas inspiradoras para você? Cara, assim, inclusive esse início de caso que eu contei é de uma aluna nossa que o pai dela é taxista e atende o Ed há mais de 20 anos. E ele sempre indo e voltando conversando, ele falou que a filha dele tinha um sonho de passar num concurso militar e... Para a Marinha, ele falou? Para a Marinha ou o Exército. Ela ainda não tinha especificado o que ela queria. Só que ela estudava em escola pública, eles estavam passando por uma situação difícil e o Ed realmente chegou e conversou, você sabe que ela já vai estar bem atrás aí, né, nessa corrida, né, para a realização desse sonho. Então, trouxe ela para o Mosaico e, assim, ela foi uma surpresa absurda para a gente, porque ela é fora da curva, uma menina extremamente esforçada. Ela praticamente, a gente não tem trabalho nenhum. Literalmente, a gente deu o ferramental, entendeu do que ela estava precisando e a menina está, assim, voando. Inclusive, ela passou agora na prova da EFON, da Marinha. Ela está no final do processo seletivo e a gente está, assim, super feliz porque é praticamente nosso primeiro case de sucesso, que ela, daqui a um tempo, ela não vai mais precisar do Mosaico, ela vai estar podendo fazer por outra pessoa o que o Mosaico fez por ela, então isso mas tem um elemento que você está deixando de contar, ele está faltando com a verdade aqui. Um dos motivos que ele mais gosta dela, porque o esporte que ela escolheu é o jiu-jitsu e o Gabriel é faixa marrom de jiu-jitsu. Que legal. E é um dos motivos que ele mais gosta. Não, na verdade, ela escolheu o jiu-jitsu? Ela escolheu jiu-jitsu. Lá no Mosaico, cada um escolhe o seu esporte. Cada um tem que escolher um esporte. É obrigado. Ah, tá. É uma das nossas premissas. Dois pilares, né? Que é educação e esporte no Mosaico. Exato. Então, a gente deixa à vontade para eles escolherem, né? E ela escolheu o jiu-jitsu, que, diga-se de passagem, é um excelente esporte. Ele falou também, mas ele também é faixa marrom. Aí, para você ver. Mas ele não é faixa preta, não, faixa roxa. Então, a questão da Luísa é porque ela realmente é fora da curva. Ela é uma menina que abraçou a oportunidade com unhas e dentes e só vem mostrando melhoras a cada dia. E o que ela tem... O que vocês conseguem prover, né, desse empurrão que vocês dizem que vocês vão dando e a pessoa vai brilhando, vai trilhando o seu caminho e vai brilhando? Sim. É o quê? É curso de alguma coisa? É o esporte regularmente? O que é que vocês fazem essa alfaiataria que vocês dizem? Então, no caso dessa aluna, a gente fomenta até a internet para ela poder estudar. O laptop. O laptop, a gente deu um laptop para ela, a gente paga a internet, pagamos a instituição de ensino, que é o Elite, Sistema Elite, que é praticamente um parceiro nosso aí, que inclusive conseguiu uma bolsa 100% para outra aluna nossa. E é voltado, né? Tem uma parte que é só voltada para ensino militar, então para ela foi excelente. E... Quer dizer, deram a faca e o queijo, né? Exatamente. E ela agarrou a oportunidade. Mas assim, dentro desse conceito, por exemplo, tem 2 cestas básicas que a gente entrega todo mês, justamente porque a menina está treinando jiu-jitsu, estudando que nem uma louca, tendo que entrar em forma para passar na prova. Não dá para ela abrir a geladeira e encontrar uma água e um leite, né, estragado. Ela tem que encontrar ali uma alimentação adequada. Então, vocês entenderam isso através da tal anamnese isso, também, a própria a negociação da dívida do pai, né, a gente entendeu como aquele elemento atrapalhava no ambiente familiar. O estresse, né? O estresse. Quem está endividado vive no estresse. Exatamente, constante. Então, o olhar é sempre um olhar muito individual, mas o mais amplo possível no que diz respeito àquele núcleo familiar. Legal. E você, Flávia, tem alguém que... Vai, continua. Quer dizer, ela fez a prova e agora está faltando alguma coisa para entrar? Isso, agora só falta a parte física dela, que tá treinando, mas como ela é muito esforçada, ela tá dando sangue para esse finalzinho e a gente tem certeza que vai dar certo. Eu vou querer saber disso. Vou querer logo. Da próxima cena desse capítulo aí. E você, Flávia, tem alguém que você pense nessa história de vocês, do Mosaico, que você fale, olha, isso aí é um exemplo de pessoas que estão caminhando? Então, uma história, assim, bonita, assim, que aconteceu, né, foi com uma aluna nossa, né, ela
ela, com a ajuda e com o apoio que a gente está dando para o colégio dela, né? Então, os pais, eles conseguiram investir e sair da comunidade. Então, eles estão comprando um apartamento fora da comunidade e pagando em muitas vezes. Conseguiram. Foi importante para eles. Nossa, mobilidade social, saindo de dentro de uma comunidade. E conseguiram também voltar para o negócio que eles tinham, um negócio de comércio. Eles reabriram o comércio deles. Então, o filho que não estava trabalhando porque era um jovem que não estava estudando, não estava trabalhando, queria voltar, voltou para o comércio deles. A família inteira, no final de semana, está lá no comércio dele, que faz um sucesso. Então... Estava desestruturado. Estava tudo desestruturado. Então, essa família, eu acompanho... Foi toda empoderada, né? Toda, entendeu? E aí, essa filha é a menor. Aí é que tem 2 anos a mais, também está querendo participar de tudo. Então, elas fazem esporte, fazem ginástica rítmica, fazem... Sabe? É muito bonito você ver essa família toda, porque empoderou tudo. Todo mundo entrou no Clube do Livro, o pai, a mãe, e a gente sempre... Né, eles sempre dão as notícias, né, de o quanto o mosaico foi importante para eles. Né? Até para o ganha-pão, né? Assim, sim, para o ganha-pão. Não foi só ela se formar como uma aluna promissora e tal. Os pais conseguiram... eu acho que, assim, a ideia principal, a gente consegue trazer uma estabilidade para um ambiente familiar. E junto com essa estabilidade, você acaba, enfim, trazendo um pouco mais de tranquilidade num ambiente que é normalmente mais difícil. E com essa tranquilidade, as pessoas começam a se concentrar naquilo que é realmente valioso, né? Montar um negócio, sair, né, de uma comunidade e morar num ambiente mais próximo do trabalho. A qualidade de vida começa a melhorar, ou todo o entorno começa a melhorar. Assim, a gente acredita demais nessa potência, né, de trazer esses elementos para a família, para o núcleo familiar, para gerar impactos em mais pessoas possíveis, né? Desses 19 alunos que a gente tem hoje, a gente fez uma conta, a gente acha, né, porque é sempre difícil dizer quantos a gente impacta, né? Mas a gente calculou... Indiretamente, né? A gente calculou, assim, diretamente essas 19 e mais 59 pessoas que são esses familiares que estão nos arredores, que às vezes não é só um familiar, é um amigo mais próximo, é uma pessoa que o mosaico traz, né? Então, a gente acredita demais nessa... Quando a gente estava conversando ontem aqui no TAC, e aí falaram, um dos alunos, a gente estava fazendo uma entrevista, e um dos alunos que foi lá para vencer o desafio TAC e tal, falou assim, não, porque realmente quando eu voltei, eu acho que eu consegui impactar o uso dos meus amigos, né, da escola, porque assim, um deles começou a aprender inglês. Ele falava, por que você fica aprendendo inglês? Para que inglês? Bom, ele viu um sentido nisso. Legal. E aí começou capaz de falar inglês até melhor do que o outro agora, né? O próprio assim, Gabriel tem uma história dessa. Quando você vê a coisa acontecer... o que você falou? Não, o próprio Gabriel tem uma história dessa, né? Que o Clube do Livro, que é também uma obrigatoriedade dos alunos, né? Todo mundo tem que ler. Eu acredito demais na leitura. Eu acho que a leitura te dá ferramentas de crítica de texto, te dá vocabulário, te dá capacidade de argumentar. De concentração, de foco, né? De interpretação. Bom, você é jornalista, sabe melhor do que ninguém. E o Gabriel, enfim, tinha lido poucos livros na vida, né? O primeiro livro que a gente colocou no Clube do Livro, a curadoria é meio meia boca porque é minha, eu que escolho os livros. Então ela é meio defeituosa, assim. Mas o primeiro livro que a gente leu foi um livro chamado Garra, da Angela Duckworth. E esse livro Garra mostra a importância da resiliência na vida, sobre todos os aspectos, acadêmicos, esportivos. Isso é fantástico, deve ser inspirador também, né? E o Gabriel ficou tão fascinado com esse livro e tão mergulhado no livro que a mãe dele falou assim, caramba, Gabriel, o que está acontecendo, cara? Que livro é esse que você está lendo? E quando ele terminou de ler, a mãe leu. Olha que barato. Vai transformando, né, Gabriel? Para você foi... Pois é o impacto que causa, né, realmente. Porque que a gente vai falar de uma coisa que tem que ler no Clube do Livro se a gente não...
a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Então, lá também, Gostei disso. lá no Mosaico, além da leitura, que todos nós participamos no Clube do Livro, todos nós também praticamos esporte. Então, assim, o aluno entra, não tá vendo um cara obeso na cadeira falando por que você não tá indo pro esporte? Pelo contrário, ele olha e ele acaba se inspirando, né? Opa, com Pois certeza. E tem uma coisa bacana também, porque nós temos o nosso Clube do Livro, mas nós temos filhotes do Clube do Livro já, né? Lá na Ponta dos Pés já tem um que acontece, e nós fazemos agora deu uma pausa por uma questão deles, mas a gente também estava fazendo lá no Basquete Cruzada. E um belo dia eu estava almoçando ali por Ipanema, e aí eu tô vendo alguém me dar tchau assim do mesmo restaurante, ali um de esquina, aí eu fui até ele e falei, ele tava com o livro na mão. Aí ele falou, cara, depois que eu comecei no Clube do Livro, eu voltei a pegar gosto pela leitura. Ele estava com um livro grosso, eu não lembro qual que era. Ele falou, já estou no meu segundo livro, porque ele já tinha terminado o que nós tínhamos fornecido para o projeto, ele já estava lendo de novo e Isso por perguntando conta própria. quando vai ser o próximo encontro, porque ele já estava ansioso. Então, assim, realmente... E outra coisa, a gente costuma dizer muito lá que um dos meus papéis fundamentais dentro do Mosaico é a representatividade, pelo fato de ser morador de comunidade. Qual é essa história, Gabriel? Bom, eu nasci na Rocinha, né? Morei na Rocinha até os 5 anos de idade, depois me mudei para Cruzada, Cruzada São Sebastião, aqui no Sim. Leblon. No Leblon, zona sul do Rio, né? Isso, já tenho 23 anos lá na Cruzada e participei de inúmeros projetos sociais a minha vida inteira, sempre fui bolsista. Enfim, eu sempre fui um cara muito esforçado que queria mudar meu futuro. E uma coisa que eu percebi Isso era depois... seu ou a sua mãe ou seu pai eram muito influenciadores? Meus nesse pais sentido? são muito trabalhadores e sempre me influenciaram muito a estudar. Minha mãe tem um segundo grau completo, meu pai acho que só tem até a 4ª série, mas é um cara que administra um bar, assim, que ele faz umas contas de cabeça rapidamente que eu fico impressionado. Inclusive não é para mim, sou de humanas, faço psicologia, exatas Eu também não é não. para mim. Matemática, apesar de eu fazer muita matéria de Pois economia, é. não é para mim. Então, eu sempre tive esse exemplo de trabalho duro em casa. Servi o exército 6 anos, então, assim, eu tinha uma carga. Só que depois que eu entrei pro Mosaico, que eu vi a potência que eu podia me tornar, porque até então eu também não acreditava tanto em mim. Depois que eu saí do exército, então, eu passei por uma fase ruim, até que eu entrei no Mosaico através do Ed. E, assim... Você entrou no Mosaico como aluno ou já como, Não, já como tenente funcionário? geral. A ideia de trazer o Gabriel, na realidade, era justamente essa história dele. Porque eu sou o playboy da Zona Sul, né? O Gabriel me dá um senso de realidade. Isso é legal, Assim, não, mas é o o wake-up cara call fala que a assim, gente chama, né? o tapa choque na de cara que a gente realidade. chama lá. O Gabriel fala assim, Não, isso é malandro, preocupação sua, não é Não, né? Às preocupação vezes a minha, gente, eu tô dizendo assim, às vezes ele pode dizer, isso é preocupação sua, talvez não seja desse aluno. Isso, exato. Então ele fala, cara, olha só, malandro, isso não funciona, cara. Dessa sua ideia brilhante aí, funciona na planilha de Excel, né? Na vida real, esquece. Na comunidade, a coisa é diferente. Então, Que bom que você conseguiu se munir de pessoas que pudessem, né? Não, sem dúvida, cara. Acontece muito, né? Às vezes, quando a gente vai fazer uma reunião sobre um aluno que está tendo um certo tipo de problema, cada um traz uma visão e a gente vai vendo ali realmente o que se encaixa. Então, tipo assim, eu acho que essa questão de estar dentro, de, às vezes, entender as dores, porque às vezes quando um aluno também me vê lá e... Pô, muitas vezes já falei para alunos que estavam dando problema, eu falei assim, cara, eu venho de onde você vem, sabe? Eu sei o que é que você está passando, eu sei que é difícil, mas, assim, tem que querer também. Às vezes não adianta só a gente dar a bolsa se o aluno não quiser realmente... Esse é o trabalho principal, assim, desse convencimento mental, da parte psicológica. Você acha que esse é o pulo do gato ou é só realmente dar as ferramentas que as pessoas vão? Não. A gente, É um combo, né? A gente fez uma pesquisa super interessante que a gente queria... Quando a gente começou a ajudar o Basquete Cruzada, a gente fez uma pesquisa científica mesmo, assim, contratamos um instituto e tal, para entender como é que o morador do Leblon e Ipanema via a Cruzada, né? E o resultado não foi muito diferente do que você deve estar imaginando, do que eu imaginava, né? Uma coisa meio Casagrande Senzala, né? A gente tem que fornecer meios para que a gente tenha bons garçons, boas manicures, né? Boas pessoas para cortar o cabelo, ou bons garçons e por aí vai. E esse é um negócio que a mim, pessoalmente, me incomoda, né? Porque a gente tem um aluno, enfim, de
quantos anos tem? 13 anos? 12 anos? O filho do professor? Não, 9. 9. Que é um bolsista nosso. Ele está no Notre Dame, ele estuda no Red Balloon, inglês. Marina, o moleque é genial, cara. Ele é um super aluno, ele é um super atleta. Ele pode ser. Então, por que esse garoto não pode ter um sonho de ser um astronauta, de ser um advogado, de ser um engenheiro? Por que ele tem que servir? Né? Esse negócio não existe. Então, assim, a nossa maior missão é virar para um garoto de 9 anos de idade e falar assim, malandro, o negócio é o seguinte, cara, você pode ser o que você quiser. E o que vai determinar isso é o seu nível de aguerrimento, mas também as ferramentas que a gente vai te dar. Então, a minha ideia é que esse garoto que a gente está falando, ele possa disputar um emprego com o João, meu filho. Em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Agora, o mais difícil é você tirar esse complexo de vira-lata, que a gente chama lá no Mosaico, de dentro dessas pessoas. Porque esses caras são tão amassados. E assim, pelo olhar dos outros, né? O olhar do outro vai amassando. Vai amassando. Mesmo, E está errado. Né? Assim, ele pode e deve ter sonhos iguais a de qualquer pessoa, ponto final. Uhum. Não é porque você está numa condição, né, de vulnerabilidade que você é menos que alguém. Simplesmente a vida correu para esse sentido, ok, mas podemos mudar isso. Isso é transformável. Então essa eu acho que é a maior missão do Mosaico. É tirar esse mindset nessa cabeça. Mexer um pouco com a autoestima também. Sem autoestima você não é nada, né? Uhum. Assim, sem autoestima você... Então, a gente pega e dá uma sacudida nessas... E às vezes é uma sacudida, né? Alguns dos nossos alunos têm psicólogas. Né? A gente tem uma psicóloga que nos atende. A gente tem algumas pessoas que vão de forma recorrente para elas acreditarem que elas podem. Vocês, às vezes, veem o potencial muito mais do que a pessoa Sem e muito dúvida. mais do que o entorno dele antes, também. Muito antes. E a ideia principal é essa. Fala assim, cara, olha só, não limite o seu sonho. Não é pela sua condição. Você, por definição, é ilimitado. Vamos buscar a sua potência aqui. E é difícil. Às vezes você, Flávia, lida com... a pessoa não está aproveitando, não está abraçando a oportunidade. Você vê que aquilo ali está errado. E você fala, meu Deus, mas é uma potência tão grande. Não, ela não está enxergando. Essa aluna não está enxergando. Essa ou um outro aluno não enxergou ali o momento, entendeu? Não, mergulha nisso, não perde essa oportunidade, porque tem um monte de gente querendo essa oportunidade, você está ali tendo tudo, atendimento psicológico, né, nutricional, tendo a gente ali 24 horas, como a gente já vem falando, na escuta, né? Porque com essa escuta ativa da gente. Então, porque... com métodos de trabalhar, né? Sim, sim. Escutou uma coisa aqui, viu que era possível, né? Resolver com um banco a dívida. Vamos ajudar nisso, né? Então, cada um... A gente tem uma disciplina que a gente, né, que eu trouxe assim, do mundo empresarial. A gente tem um sistema chamado Bússola Social, que lá a gente tem absolutamente todo e qualquer bate-papo, reunião formal, briga que a gente teve com a pessoa, logado nesse sistema. Então, se eu vou encontrar fulaninha, eu entro nesse sistema e leio do dia 1 ao presente, né, a presente data, tudo que já aconteceu no Mosaico com essa pessoa. Que barato. Erros que foram cometidos, caminhos que tentou seguir, acertos. X9 virtual. X9. E isso nos dá um ferramental muito legal, que é falar, cara, olha só, olha onde você estava, olha onde você está. Olha o que você já construiu. Você mesmo lembrar, olha, ela estava assim, Exato. Olha como ela já evoluiu. Exatamente. E expor isso para a pessoa, Exato. né? Porque às vezes precisa disso, né? Exato. Perspectiva. E essa é a parte mais difícil, porque no final do dia são pessoas, né? Você tem que lidar com perfis completamente diferentes e extrair o melhor delas é um desafio, porque a gente tem uma dificuldade com a gente mesmo, né? Você imagina extrair de uma pessoa em vulnerabilidade social é complicado. Em relação aos projetos, a gente vê aqui a Escola de Muay Thai da Cruzada, o basquete, né, que você até mencionou também, o Instituto Ajuda Dupla. Esses projetos, vocês vão lá também tentando abraçá-los de alguma forma e indicar caminhos.
Mas o papel é deles, né? O ajuda dupla... Eles estão de frente. O ajuda dupla é um bom exemplo. Assim. O ajuda dupla são 2 fundadores, o Gustavo Pegoraro e o Theo. Eles são 2 amigos da vida e eles moram em Niterói. Quer dizer, é um negócio fora da nossa realidade em termos de distância, né? E eles decidiram que eles queriam ajudar as pessoas moradores em situação de rua durante a pandemia. Essa agenda, ela é por si uma agenda difícil, porque... Por todos os motivos. Eu fiz muita reportagem de muita gente que o ajudou, tanto com comida quanto com coisas, cobertores, um ônibus que ia e dava banho nessas pessoas e tal. Tem várias iniciativas, mas é sempre muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Você tem o morador de rua, ele é muito estigmatizado, né? O cara vagabundo que está aí, que só quer comida e tal. Você está ali alimentando o vagabundo, ele é aí que ele não vai sair mesmo da rua. Tem várias histórias, né? E esses 2 caras, então, montaram esse negócio. A gente ajudou literalmente a montar o instituto. Fizemos o estatuto, fizemos a governança. Eles têm uma Kombi que distribui. A gente ajudou a comprar essa Kombi, literalmente colocando dinheiro. E a gente não tem mais essas reuniões que aconteciam de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, lá em Niterói. Era sempre no domingo de manhã, um horário que a galera adora. Mas é o horário que eu tenho livre, então a gente fazia domingo de manhã em Niterói, você imagina. Eu ia de moto passeando, mas eles iam de táxi, né? Então, e a gente não paga hora extra, diga-se de passagem. Mas o fato é, a gente encontrava com essa turma e ali a gente fazia provocações, né? E que tipo de provocações? Eles falavam, cara, a gente foi na quinta-feira passada, a gente distribuiu 50 quentinhas. Pô, agora são 75, agora 80, 90. E aí, num dado momento, a gente falou, galera, será que a gente não está olhando esse negócio sobre a ótica errada? Será que a gente não teria que comemorar quantas quentinhas a gente deixou de distribuir porque a gente tirou essa galera da rua? E aí a gente passou a fazer o quê? Um grande catálogo, um grande cadastro desses moradores, entender a história desses caras e tirar os caras da rua. E a gente conseguiu, eu acho que foram em 18 meses, a gente tirou 3 pessoas. Quer dizer, assim, o ajuda dupla faz. A nossa função... 5 já é bastante gente, né? Pô, a nossa função é fazer esse tipo de provocação. Porque às vezes você está tão dentro ali daquele seu projeto, tão cego, digamos assim, que você não vê que, na realidade, você tem que tirar o cara da rua. Né? Você tem que gerar valor para a vida dele. Então, esse é o tipo de coisa que a gente faz nesses institutos que a gente coloca esse capital semente. Assim. Quando você falou disso, eu lembrei que uma vez eu fui fazer uma reportagem sobre a parada gay em São Paulo e como é importante, né, eles terem um espaço para se expressar, enfim. E aí eu tive uma entrevistada que me deu uma resposta que eu nunca vou esquecer, que ela falou assim, o meu sonho é que um dia não precisasse existir a parada gay para a gente poder se expressar. É um bom ponto. É porque já não existiria preconceito. Perfeito. E eu achei lindo isso. E é mais ou menos por aí, né? Aí você foi e ajudou eles a pensarem sobre uma outra ótica. Que às vezes a gente precisa, né, pensar. Não, sem dúvida. E até, assim, a gente começou a pensar coisas do tipo, será que a gente não consegue arrumar um emprego para essa galera? Será que a gente não consegue arrumar um lugar recorrente para esse cara tomar um banho? Será que... Então, a nossa ideia, obviamente, é provocar. A gente tem um limite de orçamento também, não dá para... Né, abraçar o mundo, né? Não é um dinheiro ilimitado, não dá para abraçar o mundo. Mas esses são os tipos de provocações que a gente faz com esses ambientes. E, de novo, ajuda dupla é um negócio de moradores em situação de rua. Você tem o Basquete Cruzada, que é um projeto super bacana do Wagner dentro da Cruzada, que é totalmente voltado para esportes, não é só basquete, né? Tem várias coisas. E aí, de novo, é uma alfaiataria. Né? A gente vai moldando e usando o nosso... Por exemplo, o livro que o Gabriel falou, o primeiro clube do livro que a gente fez dentro do Basquete Cruzada foi o Transformando Sonho em Ouro, do Bernardinho. Que barato. Não, Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan. E o segundo foi o do Bernardinho. O Bernardinho fez questão de autografar. Tô adorando essa curadoria do Clube do Livro, gente. Fala. O Bernardinho fez questão de autografar todos os livros. Que barato. Então, que barato. Hoje o número de livros doados está em... Olha que barato. Então, assim, a gente... isso é um negócio que a gente acredita demais. Assim. Isso faz muita diferença. Agora, eu quero saber um pouco da história de cada um de vocês. O Gabriel já colocou um pouco aqui a história dele e como ele faz esse link entre a vida dele e o que ele faz hoje.
e como ele só pode, de repente, fazer o que você faz hoje porque você tem a vida e teve a vida pregressa que você teve, né? A sua história, Flávio, por que essa vontade de trabalhar? Ou você caiu aqui, você era de outro setor, enfim? Então, não, eu sou advogada de formação e eu advoguei em alguns escritórios e na pandemia eu fiquei 100% cuidando da minha avó, que faleceu em 2021 com 98 anos e naquele momento muito triste que ainda passo. Eu senti falta, mas sempre foi senti falta dela, mas senti falta de cuidar de alguém, que sempre foi uma coisa que eu queria muito. Eu queria migrar também do ramo do direito, mas aproveitar tudo o que eu havia aprendido. E aí... É importante, né, ter o direito nesse processo todo legal dos projetos sociais, imagina. Fundamental. Um advogado. Às vezes é tudo que a gente quer, um advogado na vida. E aí foi a hora que surgiu o Mosaico e tal, e eu abracei. E eu falei assim, nossa, agora eu vou poder ajudar de alguma forma. Estruturada, né? De uma forma mais estruturada, exatamente. Todo o trabalho, tudo que acontece dentro, e ver, né, tudo que acontece dentro da ONG. E aproveitar que eu também tinha formação de direito. Mas eu não tenho nada a ver com direito. Eu gosto de... né? Tô quase pro ramo do psicólogo, eu tô mais pro ramo da psicologia. Porque é mais ou menos isso, né? O trabalho que vocês fazem tem muito a ver com mexer com o psicológico das pessoas. Exato. Né? O Gabriel estuda psicologia, né? Você estuda psicologia, Gabriel? Ah, não, conta isso. Não, porque você sempre teve essa vontade ou a partir desse trabalho que foi... Cara, você foi criando? Não, eu sempre tive um viés psicológico, as pessoas despejavam seus problemas em mim, meus amigos. E eu sempre fui um cara muito aconselhador, digamos assim. Não necessariamente eu seguia meus conselhos, mas eu aconselhava muitas pessoas. E eu sempre fui muito empático com essa questão, né? Tipo assim, de entender aquele sofrimento alheio e falar, pô, não é assim, tentar... Enfim. Mas já era seu, né? Já era meu, né? Mas nunca tinha pensado em fazer uma faculdade. Então, depois que eu entrei pro Mosaico, eu também... Que foi uma potência também na minha vida, que me fez enxergar outras áreas. Então, tipo, aí eu comecei a procurar e eu tô indo pro 5º período. Uau! Falta um pouquinho ainda, mas... Tá feliz com a sua escolha? Porque às vezes a gente entra na faculdade e aí a gente fala assim, nossa, o que eu vim meter aqui, gente? Cara, é difícil, mas é cada assunto mais interessante do que o outro. É muito legal você entender sobre a mente, os vieses que te fazem chegar a algum pensamento, ou como você, enfim, distinguir aquele pensamento. E é igualmente muito complementar pro Total. Mosaico, né? Pro Mosaico é fantástico ele tá fazendo sem dúvida. psicologia, né? Porque é o trabalho, como você disse, de formiguinha. Todos os dias com essa galera. A gente aprende lá, a gente não se cura dos problemas, a gente aprende a entender eles e toma chá, né? A gente toma chá com os problemas. A gente aprende a aceitar eles e porque às vezes quando você vê o problema no outro, você já vai resolvendo. É porque você conheceu o Gabriel agora, mas os problemas deles são bem graves. Você não é chefe. O bullying é constante. Não tá aparecendo, não. O bullying é constante. Ed, e você? Por que você foi levado a criar esse instituto? Assim? Você tem uma coisa que já vem da sua vida, né, de infância, de adolescência, ou foi uma coisa que abriu para você agora na vida adulta? Você falou assim, não, acho que eu vou dar minha contribuição. Não, assim, eu sou filho de americanos, né? Eu cresci numa cultura americana e a cultura americana ela é muito voltada para o faça você mesmo, né? Não fica esperando, vai lá e faz. Do it yourself, né? Do it yourself, né? E tem uma coisa de charity também muito forte na cultura americana, de caridade, né, que a gente chama, filantropia. E eu sempre fui muito inconformado com esses gaps gigantescos, né, que existem no Brasil, né? E aí abismos. O abismo, né? O que mais me motivou na realidade foi um caso concreto de um cara que treinava comigo. Eu era de uma equipe de triatlon. Eu fiz vários esportes, eu sou péssimo em todos. Mas sempre fui muito esforçado. Aí caiu no triatlon. Já são 3, né? Pode ser bom mais ou menos em cada um. Sou mais ou menos em um, vai que... Né? E aí, eu estava no triatlon, na equipe lá do Walter Tucci, e tinha um cara que era
Marina, o cara era açougueiro da antiga Casa Sendas, hoje Pão de Açúcar. O cara passava a noite cortando carne. Quando terminava, ia correr. E assim, não preciso nem te falar, né? Um monte de playboy da Zona Sul com o melhor nutricionista, com o melhor tênis, com o melhor tudo. E o cara botava todo mundo no chinelo. Para quem é corredor sabe, o cara ele não era sub-3, ele era sub-2 horas e 30 em maratona. Assim, o cara era um... Não, era assim... Uma potência era uma mesmo. potência... E com tênis, mais ou menos, né? Não era Um conga, sei lá, É. um quichute, eu não sei o que ele botava no pé. E aquilo me causava um certo desconforto, né? Que eu falei, cara, né? O cara... Assim, todo o talento dele foi por água abaixo, né? Ele já tinha uma certa idade, tinha família. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou montar um negócio aqui, um instituto, que vai pegar esse cara, vai dar um dinheiro para ele fazer da vida dele o que ele quer fazer, onde está a potência dele, ele vai ser um maratonista profissional. E aí eu comecei esse movimento de montar o instituto, né? Eu sou advogado, fiz a papelada toda. Foi quando eu me deparei com o fato de que, se amanhã ele tivesse uma lesão que o impedisse de correr, e na corrida, né, altamente lesivo, podia acontecer, eu tinha acabado com a vida do cara. Eu tinha tirado ele do único emprego, tinha tentado um esporte, ele não voou, o que eu ia fazer com esse cara agora? Né? Eu ia ter mais um filho. Eu falei, cara, esse modelo está errado, né? Eu preciso melhorar esse modelo. E aí... ver o que ele quer, né? Isso. E aí a gente começou, enfim, a adaptar um pouco esse modelo, mas o Mosaico, ele nasce... dessa cultura que eu cresci de arregaça as mangas e vai lá e faz, para de reclamar. Ponto 1. Tem essa coisa paternalista, né? Da Isso. cultura A prefeitura que tem que fazer. né? Cara, cuida você da mas sua praça. O governo faz isso, o governo Então, esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 era essa diferença que eu via no esporte, em especial. Caras com um enorme talento, que porque não tiveram oportunidade, não podiam exercer a sua maior potência. E isso me deixa transtornado. E aí o Mosaico nasceu a partir disso. E o Mosaico, na realidade, se chama Mosaico porque é isso que a gente faz, né? São várias peças, várias potências que vão se somando. Agora que eu pensei no nome, vocês falam o tempo inteiro que não tem... Não tem. Não tem. Então, se você pegar cada aluno... única. Cada aluno tem uma figura diferente, assim, mas que ao final... tem lá um mosaico escrito, assim, o nosso símbolo. Assim. E quando você resolveu começar um instituto, você teve apoio dos seus pares, que muitas vezes a gente começa um projeto e aí as pessoas falam assim, perdendo tempo com isso, não é por aí, por que você não faz, gasta o seu tempo com outra coisa? Né? Assim, isso foi uma coisa que te impulsionou e você foi sozinho nessa, ou você teve pares que falaram assim, não, peraí, eu acho que eu vou contigo. Não, teve um maluco que veio comigo, que é um amigo meu da vida, que eu conheço há 25 anos, o nome dele é Carlos Henrique, que ele é cofundador do Mosaico comigo. E faz diferença, não faz? Faz muita diferença. Porque... acreditar e falar assim, exato, cara, eu vou contigo. Você é maluco, mas tamo junto. Tamo junto, tamo junto. E ele foi fundamental, porque durante bastante tempo eu não tinha ali o capital necessário para manter esse negócio de pé, e ele sempre me ajudou muito. Não só porque ele é um cara mais experiente, com ideias, com questionamentos, com um pouco do que a gente faz, né, com as outras ONGs. Então, é importante você ter um maluco como você do seu lado para dar uma fomentada. Né? Isso é muito importante. O que você diria? A gente tem algumas pessoas, né, que ouvem essa conversa, que tem um comichão dentro de si, né? Porque, às vezes, uma conversa dessa faz crescer ainda mais o comichão, porque todo mundo vê abismos sociais imensos no dia a dia, né? Não tem jeito, a não ser que você esteja trancado dentro de casa, você não vai ver. O que você diria para essas pessoas? Eu vou perguntar isso para cada um de vocês, assim, porque cada um pode ter uma visão diferente. Diria para essas pessoas que têm esse comichão ou que gostariam de participar. Então, eu acho que a gente subdimensiona a nossa capacidade de ajudar. Às vezes, um ouvido ativo, às vezes uma palavra, às vezes um conhecimento técnico que você tem, que você trata com tanto desdém. Né? A gente tem um caso de uma pessoa que foi a vida inteira comissária de bordo, sabia do Mosaico, falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de pessoas. E ela deu uma ajuda para um dos nossos alunos, assim, mudou a vida do cara, completamente.
pelo fato dela conhecer o mundo inteiro desse ambiente de comissário de bordo e mudou a vida do cara. Então, a gente não tem ideia da potência que a gente tem e o tamanho da ajuda que a gente pode dar sem necessariamente ela ser financeira. Não passa pelo financeiro. Aliás, o financeiro é a parte mais fácil. Escrever um cheque e entregar para a gente é a parte mais fácil. Agora, o dedicar o tempo, dedicar energia, esse é o mais difícil. Só que isso todo mundo tem. Né? Basta querer. Basta querer e fazer. Você, Gabriel, o que você diria? Você que um tempo passou no outro lado, na outra ponta dessa corda. Bom, eu faço das palavras dele as minhas e, tipo, às vezes o ajudar é... Vou dar um exemplo. A gente foi para algumas saídas do Ajuda Dupla, nas noites em que eles distribuíam o alimento, né, para as pessoas em situação de rua, e teve um caso que eu fiquei assim impactado, que o cara tava lá, mas ele não aceitou a comida. Conversou, falou tudo o que queria falar, e eu tava ali ouvindo o tempo todo com a comida, mas você não vai querer? Pô, mas não, deixa aí, amanhã você come. Ele falou, não, eu comi mais cedo, eu comi 4 horas da tarde, isso era, sei lá, 8 horas da noite. Dá para alguém que deve estar com fome agora. Só que disso, depois ele falou assim, o que eu mais precisava agora era ter conversado com alguém. Eu só precisava conversar nesse momento, que eu estava meio atribulado, e só a sua conversa comigo já... Pô, e aquilo, sabe, às vezes a gente não dá valor para essa coisa tão simples. Uma escuta mesmo. Exatamente. Né? Às vezes você conversa todos os dias com as pessoas que você trabalha, com seu chefe, com a sua amiga, com a sua mãe, e às vezes aquele cara tá ali, só ele, no mundo, sozinho, e muitas vezes você passa por esse cara na rua e ele é invisível para você. Você só tem que olhar. Às vezes você nem olha para ele. Ali vezes você deu visibilidade. Exatamente, é isso escuta. que eles precisam, né? Muitas vezes eles falam isso. Quando você conversa com uma pessoa em situação de rua, ela se sente alguém de novo, porque até então ela é invisível. 500 pessoas passaram por ela naquele dia e 450 não olharam, então tiveram asco, tiveram por nada, sabe? Então, eu acho que a questão é só você dar o primeiro passo, que eu acho que ajudar, como ele falou, vai muito além de assinar o cheque. Eu acho que é muito além disso. Você, Flávio, o que você... É difícil falar depois deles dois, né? Super depoimentos fortes, né? Mas o que você diria, assim, para as pessoas, vamos dizer, do seu naipe, do seu jogo, do seu game, os seus pares socialmente que querem fazer a diferença? Para tentar conhecer melhor as ONGs, o terceiro setor, para conhecer especialmente o nosso trabalho. O que cada um faz, né? O que te fala ao coração. o que te toca, né? O que te toca ajudar uma outra pessoa, te toca apoiar ou conversar, ou ficar realmente com essa escuta uma parte do seu tempo. Sabe? É o detalhe. É no detalhe que a gente faz um mundo melhor, a diferença. Tem um filme do Rodrigo Santoro, eu não vou saber qual é. É um dos primeiros filmes que ele fez em Hollywood, com o Grant, aquele inglês, o ator. O Hugh Grant e ele? E ele. não. São várias histórias, assim. É um filme... Já vi. Várias histórias. Então, esse filme, ele começa da seguinte maneira. Ele fala, cara, toda vez que você perder a esperança na humanidade, vá até a área de desembarque de um aeroporto. E você vai ver que o amor existe. Pai chegando, sendo abraçado pelos filhos, amigos se reencontrando. Enfim, são várias histórias, né, no desembarque de um aeroporto. O terceiro setor é muito isso. Assim, toda vez que você começar a achar que, cara, o mundo não tem jeito, o Brasil está ferrado, o Rio de Janeiro morreu. Vai conhecer uns projetos. Vai conhecer o terceiro setor e você vai ver que a potência é gigante. Assim. A esperança, ela é o principal combustível. Lindo. Muitíssimo obrigada, gente. Super coisa. Inspiradora. Pode Olha, falar. vou te falar que a palavra mais citada pelos nossos alunos é esperança. Isso é muito legal. Muito legal. Muitíssimo obrigada, gente. Obrigado a você, Maria. Foi ótimo. Nossa, pra mim, o comichão já tá aqui dentro, a gente tenta, a gente vai fazendo daqui e dali. Manda seu currículo, a gente dá uma analisada. Mas a gente... Amanhã eu já tô mandando. Muitíssimo obrigada, gente, Obrigado. por esse papo. Tuckers, conversei aqui sobre o Instituto Mosaico. Até a próxima edição do TACcast. Até lá.